Cruzeiro fechando a preparação para o clássico de amanhã contra o América às 9h30 da noite. A bola vai rolar no Mineirão, Gigante da Pampulha. Terceiro compromisso do técnico Paulo Pessolano neste início de temporada. Daqui a pouco vamos falar sobre esta preparação. Quem não foi a campo na última atividade, que ainda acontece na Toca da Raposa 2, Cruzeiro com o técnico Paulo Pessolano, pelo menos nesses primeiros jogos, não tem mais aquela concentração de um dia para o outro, a não ser nas partidas fora de casa, obviamente, mas aqui em BH, contra o RT e também para este clássico com o América, os jogadores só se apresentam na manhã do dia do jogo. Mas o Cruzeiro segue se movimentando nos bastidores. E mais uma informação que foi antecipada aqui pela Itatiaia, a apuração minha e do nosso Guilherme Pio. O Cruzeiro tem negociação para contratar o meia Fernando Canezin, 29 anos, esteve nas duas últimas temporadas no Atlético Paranaense. Cruzeiro hoje, para o meio, tem o Giovani, tem o João Paulo e tem o Marco Antônio, então vai buscar um jogador mais experiente. O Marco muito jovem, João Paulo já com uma rodagem no futebol, o Giovani ainda não está na casa dos 30, mas tem bagagem, e virá o Fernando Canezin. Uma informação que a gente apurou, que a negociação está muito avançada, ele estava livre no mercado, sem custos, dentro daquele padrão financeiro que o Cruzeiro quer para a temporada de 2022, com o Ronaldo Fenômeno, então deve acertar mais esta contratação. Lembrando que o Oliveira, zagueiro, já finaliza os exames médicos também para ser anunciado. Pelo menos no perfil Léo Figueiredo, o Cruzeiro vai dando uma encorpada no elenco. O Canezin não foi titular absoluto no Atlético Paranaense. Alguns jogos eu acompanhei, você também, Léo, no futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, enfim. Bom dia, Léo Figueiredo. Bom dia, Samuel, bom dia a todos. As contratações do Cruzeiro, em sua grande maioria, e até mesmo de forma inteligente, elas têm que seguir alguns critérios. Primeiro deles, um jogador que entre no perfil financeiro do que o Cruzeiro pode fazer este ano. Segundo deles, uma oportunidade de mercado. Um jogador que o Cruzeiro não tem que gastar para trazer o jogador. E terceiro, que entre no perfil de jogo do que pensa o seu treinador, o Paulo Pessolano. No ano passado, o Canezin fez 34 jogos, então ele atuou, foram 12 como titular. Não brilhou no Atlético Paranaense. Dificilmente, gente, Cruzeiro traria um titular do Atlético Paranaense, um time que chegou à final da Copa do Brasil, time que ganhou a Copa Sul-Americana, que hoje pode ser colocado entre os grandes do futebol brasileiro pelo que tem realizado o Atlético Paranaense. O Furacão acabou de contratar o Vitor Bueno, tá? Ele levou de volta o Pablo, então ele está num patamar diferente. Então, que o torcedor entenda e que o Canezin também aproveite a oportunidade, porque o Cruzeiro está em um momento de fazer contratações e apostas mais comedidas. Quando colocar a casa no lugar, aí sim retoma aquela política de grandes contratações, jogadores em ascensão. Vamos ver, o Canezin vai ter mais uma oportunidade na carreira. É uma boa oportunidade, Samuca, pelo pouco que vi do Cruzeiro este ano, que tem sido um time bem organizado, e para qualquer jogador que esteja chegando, um bom treinador, um trabalho que está sendo organizado, é muito mais fácil de entrar e jogar, Samuel. Pois é, Léo, eu acho que chega, se a contratação for confirmada, para uma composição de elenco. Exatamente. Eu vejo ali o João Paulo sendo o principal meia do Cruzeiro, pelo menos neste início de temporada. Não sei o que você pensa, Léo. Eu concordo. O início do João Paulo já foi muito bom. A gente já conhecia, né? Diferentemente do Canezin, que eu vi jogar no Atlético Paranaense, mas não vi tanto quanto o João Paulo, que a gente estava acompanhando, principalmente na Série B. Se eu tivesse que escalar o Cruzeiro para o clássico contra o América, pensando no que eu vi nessas duas primeiras partidas, o João Paulo é titular, não só ali pelo meio, mas se o Pessolano quiser uma formação com 3 volantes, por exemplo, o João Paulo pode ser o cara da direita, porque o Vagninho vai ser o da esquerda. Só que o Bruno José jogou muito bem a partida contra o Atlético. Então, o Pessolano ganha opções, e destas, a grande opção é o João Paulo, que faz todas ali no meio-campo e com certeza vai ser titular do Cruzeiro. Desta vez, o futuro do Marcelo Moreno
está caminhando para que ele realmente deixe o Cruzeiro neste início de temporada de 2022. Eu e o Guilherme Pio, a gente apurou o seguinte: o Cruzeiro, ele tem esta ideia agora de padrão salarial, uma política financeira muito rígida, e o que aconteceu com o Fábio, por exemplo, e tudo que foi colocado na mesa, chegando em um denominador de que o melhor era interromper a história, e o mesmo pode acontecer com o Marcelo Moreno. Vamos lá. O que a gente apurou: o Cruzeiro ofereceu ao Marcelo Moreno, quase que o mesmo que o Fábio, contrato até o final do campeonato estadual, redução de 60% aproximadamente no salário do Marcelo Moreno, que o Marcelo, quando veio, aceitou, abriu mão de muita coisa lá na China, reduziu o salário, mas mesmo assim o salário ficou alto para que pensa hoje a gestão do Ronaldo. E nos últimos meses, nas últimas semanas, teve sondagem de tudo quanto é lado. Então, o Marcelo Moreno, como eu disse no domingo, ele tem o desejo de continuar no Cruzeiro. Ele gosta muito do Cruzeiro, abriu mão de muita coisa e se acha importante para colocar o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro. Mas neste momento, o Marcelo vai ficando, eu diria até, em segundo plano nesta montagem de elenco, até por esta também questão financeira. Então, ele vai conversando com o Cerro Porteño, que hoje é o principal interessado, e a negociação pode caminhar mesmo para um desfecho para o Marcelo Moreno assinar um contrato de 2 temporadas com os paraguaios, mas ainda tem pontos para ajustar, incluindo o acerto salarial. Mas como eu disse, Alexandre Simões, por tudo que foi oferecido até agora, é pouco provável que o Marcelo Moreno continue. Simões. Exatamente, Samuel. Bom dia, Léo, Milton, nossos ouvintes. Ô, Samuel, a gente tem a convicção de que o Marcelo Moreno já estava meio que fora dos planos na gestão anterior do Cruzeiro, quando era ainda a associação, porque o acerto com o Edu foi feito lá, né? Antes da chegada do Ronaldo, antes da venda do clube, da transformação em SAF. Então o Edu foi artilheiro da última Série B, viria para ser o titular do Cruzeiro. Amanhã é que vamos conhecer a lista dos relacionados para este compromisso. Mas o Pessolano está ganhando 3 jogadores: Maicon, zagueiro, Adriano, volante, Pedro Castro, volante. 3 novas opções. Não sei se para titularidade, eu até vou ficar com essa dúvida para amanhã, porque querendo ou não, o atleta está voltando de um período de inatividade de 4 ou 5 dias por causa da Covid, e tende a ser também o primeiro grande teste do Cruzeiro neste início de temporada 2022. Então, vou deixar até a dúvida ali se o Maicon começa ou se fica como opção no banco. O certo é que serão relacionados e estão à disposição do técnico Paulo Pessolano. Léo Figueiredo, pelo que o Pessolano vem fazendo nesta ideia de rodízio, mas algumas posições, por exemplo, na direita, o Gabriel Dias, ele ficou um tempo sem atuar, então vai voltar aos poucos, desde o final do ano passado, até entrou alguns minutos diante da equipe da URT. Na zaga, tem Matheus Silva, tem Sidney, Brock correndo muito por fora, e o Maicon, talvez, repito, ficando como opção por causa da Covid. Na esquerda, o Rafael Santos está vindo bem, mas já apresentou desgaste porque perdeu uma semana de treinos por causa da Covid. Aí tem o Lucas Ventura, tem o Felipe Machado que está bem, o João Paulo eu acho que volta, Vagninho será titular. Fica a dúvida ali se o Pessolano vai voltar com o Giovani para dar uma chance, e Edu ou o Thiago também no comando de ataque. Mas será um Cruzeiro, não sei o que você pensa, Léo, que vai ser testado para valer, porque o time do América é um bom time, e principalmente se tiver com todo mundo titular, hein, Léo? É um belíssimo teste para o Cruzeiro, porque o América não só é um time de Série A, mas tem sim algumas mudanças, só que com uma estrutura já montada. O América tem um jogo importante de Libertadores contra o Guarani, precisa acelerar sua preparação. O Cruzeiro não. O Cruzeiro
pode ter um pouco mais de calma nessa montagem de time. Só que o Pessolano também não acho que ele tem alguns jogos no Campeonato Mineiro onde ele pode fazer mais laboratório, Samuel. Contra o América e contra o Atlético, não é muito dia de fazer laboratório. Ele ainda não tem o time definido, isso é lógico, é a terceira rodada ainda, mas se ele já tem algumas certezas do que ele tem de melhor, ele precisa colocar. O João Paulo pode fazer um lado de campo, se ele quiser ter um meio campo com 3 volantes, ele tem algumas opções para definir o Cruzeiro. O certo é que ele ainda pode ver mais o seu time e rodar o seu elenco. Mas se eu tivesse já algumas certezas, como eu imagino que ele tenha, Vagninho, João Paulo, esses caras não podem ficar de fora de um clássico, não. O Vitor Leque é que não vai ficar à disposição e até em cima disso, o Cruzeiro segue buscando no mercado pelo menos mais um jogador de beirada. O Leque não vai demorar a voltar aos treinamentos, mas, por exemplo, Simões, se ele fizer a opção amanhã por Vagninho de um lado, Bruno José do outro, já não terá um jogador de beirada no banco de reservas. Então, isso passa a ser para o Cruzeiro a principal carência. Esse setor passa a ser o de maior carência para o Cruzeiro neste início de temporada. Isso se o Pessolano quiser mesmo 2 jogadores de velocidade. Como o Léo disse, contra o RT, ele optou pelo Giovani, atuando ali naquele setor. Não sei se isso se repete amanhã contra o América, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Na estreia, né, o Cruzeiro teve um esquema, a gente pode dizer, diferente, né? Você colocou aí, o meio de campo teve o Felipe Machado com o Marco Antônio, o João Paulo e o Giovani. Então, quer dizer, uma espécie de um quadrado. Pode ser que ele pense nisso também para esse clássico com o América, né? Uma certeza é que, em cima disso que o Léo falou, da importância do confronto, tá? Nesse momento de Série B do Cruzeiro, que ele começou a viver em 2020, ele já enfrentou o América 6 vezes. É o grande clássico do Cruzeiro nesse momento é contra o América. Foram 2 contra o Atlético, uma derrota e uma vitória, e 6 contra o América. 4 derrotas, 1 empate e uma única vitória, aquela lá no Independência, que teve aquele lance polêmico daquele pênalti lá do Messias sobre o William Potker. Então, é um jogo que até nesse aspecto vale demais pro Cruzeiro. Porque ele vem de 3 derrotas seguidas pro América no Mineiro do ano passado. E vencer esse adversário, que é da Série A, que vai jogar Libertadores, sem dúvida nenhuma, Samuel, aumenta o astral na Toca da Raposa 2, né?